A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui reunidos em mais uma quinta-feira, em mais uma noite para a louvor e glória do nome do Senhor e para a nossa edificação através do estudo da sua santa palavra. Desde já sejam todos muito bem-vindos, agradecemos por você estar aqui conectado conosco no canal aqui da nossa igreja. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Gustavo Messias, pastor aqui da Igreja Congregacional do Satélite em Natal. É uma alegria receber a cada um de vocês conosco. Pedimos que vocês possam ir entrando, já possam ir compartilhando o link com outros contatos, com outros amigos, com outros irmãos, para estarem também nos acompanhando, né? Clica aqui no gostei também do vídeo para nos ajudar também assim na divulgação e propagação do Evangelho nas nossas mídias digitais. Não é? Estamos reunidos mais uma vez para a glória do Senhor. Estamos na nossa série de estudos sobre a importância da oração, fazendo uma análise na oração do Senhor ali no Pai Nosso. Estou hoje aqui diretamente de Campina Grande, Paraíba, não é? Na casa aqui da minha sogra, graças a Deus. Estamos esses dias aqui descansando um pouco, mas também trabalhando na seara do Senhor, e nós agradecemos sempre pela bondade do Senhor em todo o tempo nas nossas vidas, na vida da nossa família, não é? Que Deus seja louvado sempre e que você possa estar aí conectado nesse momento com os que estão aí na sua casa, junto com sua família, para que possamos juntos ser edificados, para que a palavra do Senhor entre no seu lar, entre na sua casa e leve a bênção, a prosperidade e a presença do Senhor cada vez mais para o centro da sua família, em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai, nós queremos agradecer, nós queremos louvar o Teu nome por mais um dia que o Senhor fez. E obrigado, Senhor, por chegarmos até aqui, debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua maravilhosa graça. Continua, ó Deus, nos sustentando, continua, ó Deus, nos guardando, continua, ó Deus, nos conduzindo em meio a todas as coisas. Ó Deus, pedimos nessa hora que o Senhor esteja, ó Deus, em cada lar, em cada casa, em cada vida, ó Deus, dos irmãos que estão conectados com a gente, ó Deus, para acompanhar já aqui, ó Deus, o estudo da Tua Santa Palavra. Rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito já esteja conosco, abrindo o nosso coração, abrindo as nossas mentes para o entendimento da Tua Palavra, mas também rogamos, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um do Teu povo, aqueles que clamam, ó Deus, por cura, aqueles que clamam por restauração de saúde, aqueles que clamam, ó Deus, por uma porta aberta de emprego, aqueles que clamam, ó Deus, por uma causa difícil, humanamente falando, aqueles, ó Deus, que estão sofrendo por algumas situações dessa vida, quer seja depressão, quer seja uma mágoa, uma tristeza profunda na alma, que o Senhor, ó Deus, seja a alegria abundante, ó Deus, nesses corações, e que a Tua palavra, ó Deus, nos traga esse refrigério da Tua certeza e da Tua presença e do Teu cuidado para conosco. Ó Deus, pedimos nessa hora que possamos nos esvaziar cada vez mais, ó Deus, daquilo que está preocupando a nossa mente e nosso coração, para que possamos estar, ó Deus, somente ligados no Senhor. Que possamos nos desprender um pouco das coisas deste mundo, das coisas temporárias, passageiras desse mundo, mas que são importantes para nós no nosso dia a dia. Mas que possamos, nesse momento, nos desligar disso e possamos estar conectados, ó Deus, com o Senhor, para que o Senhor receba também, ó Deus, nesse momento, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso louvor. Assim nós pedimos, ó Deus. Abençoa aqueles que já estão conectados aqui conosco, para que não tenham, ó Deus, nenhum tipo de problema em suas conexões. Abençoa aqueles que ainda vão entrar, ó Deus, nessa transmissão, para que possamos nos unir, ó Deus, em um pensamento, em uma só fé, ó Deus, em um só Espírito, debaixo da direção da Tua palavra. Assim nós pedimos, ó Deus, agradecidos nessa noite, no nome santo e bendito de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti.
grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a Muito bem, meus irmãos, já peço a vocês que possam estar abrindo aí suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler do verso 9 até o verso de número 13. Nós já vamos já iniciar, né, o nosso estudo nessa noite, mas antes, né, como quase que uma oração, ou perdão, um louvor oficial dessa nossa série de estudos, nós vamos ouvir mais uma canção. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino nos anos.
Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Creio que você já deve estar com sua Bíblia aberta, mas quem entrou aí depois ou não captou aí, né? Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo de número 6. Estamos nessa série de estudos nas quintas-feiras aqui, falando sobre a importância da oração e pegando como base o texto da oração do Pai Nosso, né? A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Ele está servindo esse texto para nós de base para como a gente deve desenvolver cada vez mais em nossa vida uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de busca a Deus. E ao analisar passo a passo ou ponto a ponto esta oração do Senhor, nós temos sido desafiados cada vez mais a não só orar, mas a viver uma vida santa, reta e correta diante do Senhor. E nós entendemos que a vida de oração é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento e crescimento da nossa fé nesse sentido. Então, convido você a estar lendo conosco nessa hora Mateus capítulo 6. Nós vamos ler novamente toda a oração, tá? Que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai, nessa hora que nós estamos diante da tua palavra, Deus, para iniciar o estudo tão importante para o nosso desenvolvimento e crescimento, pedimos, ó Deus, que eu seja somente um instrumento do Senhor e que a tua palavra e as instruções dela, ó Deus, sirvam para a nossa edificação, para o nosso despertamento também, para a exaltação e glória do Senhor Jesus. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco e que possamos estar com a nossa mente e coração abertos para absorver a porção da tua palavra e do estudo que iremos ouvir agora. Assim nós te pedimos, ó Deus, já agradecidos desde já, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Assim como na quinta passada, que eu vi que foi muito dinâmico e didático, né, para os irmãos, assim também, então, nós estaremos fazendo aqui hoje. Então, os irmãos vão acompanhar alguns trechos, né, algumas partes importantes que eu destaquei aqui do nosso estudo, não é? Seja feita a tua vontade, ou faça-se a tua vontade. Não é? Nós estamos entendendo, irmãos, cada vez mais que a vida de oração é algo primordial para a vida de todo e qualquer cristão. A oração é para o cristão como a água ou como o ar é para o nosso corpo, para a nossa vida. É essencial, é fundamental. Sem ar, nós não conseguimos respirar e, consequentemente, nós não conseguimos viver. Sem oração, nós não conseguimos manter viva a brasa da nossa, da graça de Deus em nossas vidas, da salvação e da vida de santificação que o Espírito gera em nós, e assim passamos a definhar espiritualmente. A oração, então, é uma parte fundamental para a vida de todo e qualquer cristão. E analisando, então, esse ponto da oração do Pai Nosso, ou analisando em si a oração do Pai Nosso, como nós já temos falado, né? Ela é uma oração que se divide em 3 partes. A primeira parte da oração do Pai Nosso é o que nós chamamos de invocação, é o prefácio, é a introdução desta preciosa e rica oração, que é o Pai Nosso que estás nos céus. Ali, já nessa introdução, ela nos traz 2 elementos importantes acerca da pessoa do nosso Deus Pai. Ele é um Deus imanente, ou seja, ele é um Deus Pai, é um Deus que está presente, que está com o seu povo, que acompanha o seu povo, que acompanha aqueles que pela graça e pelas obras do seu Filho alcançou para si um povo eleito, um povo que não é só filho por criação, mas filho agora por meio do seu amor.
mas ao mesmo tempo nós vemos que ele é um Deus transcendente. Ele está nos céus. Os céus é o lugar da sua habitação, é onde ele reina, é onde ele habita e governa soberanamente. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que ele está presente em todos os lugares, habita plena e totalmente em todos os lugares. Então é uma invocação à majestade, à grandeza e à riqueza de Deus, bem como o seu amor paternal para conosco. Depois essa petição vem, depois essa oração ela vem com a sua segunda parte, que são uma série de petições, sendo 6 ao todo e 3 petições, que são as 3 primeiras. Hoje a gente encerra essa série das 3 primeiras, se referindo a Deus. São 3 petições referentes a Deus, não é? Que é: Pai nosso que está santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. São 3 orações ou petições que nós fazemos a Deus. O santificado seja o teu nome, é para que o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra, a começar na nossa vida, a começar em nossos corações. Venha o teu reino, é para que o seu reino se expanda, se propague através de nós, em nós e através de nós, através da pregação do Evangelho, que o reino de Cristo que já está entre nós se torne agora pleno entre nós, e isso acontecerá, como nós falamos na semana passada, quando Cristo vier na sua segunda vinda. E agora, uma das orações, uma das petições mais interessantes e instigantes para nós: seja feita a tua vontade, não é? E depois a oração ela segue com outras 3 petições referentes às nossas necessidades, que é o que nós vamos ver a partir da próxima quinta-feira. E a conclusão, não é, da oração, quando ele fala lá no verso de número 13, não é? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então hoje nós estaremos abordando essa terceira petição: seja feita a tua vontade. E nós de cara já começamos a perguntar: você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Você tem certeza se está vivendo a vontade de Deus na sua vida? Talvez seja essa uma das maiores questionamentos ou perguntas que a gente faz. E olha que constantemente a gente diz assim, né? Até mesmo para os outros e para nós mesmos: não, Deus fez a sua vontade. Quando acontece alguma coisa em nossas vidas, boa ou ruim, principalmente às vezes quando acontece alguma coisa que a gente não esperava que acontecesse, a gente fecha muitas vezes o nosso raciocínio dizendo: foi feito ou foi feita a vontade de Deus. Mas será que de fato nós conhecemos a vontade de Deus? Será que fazemos sempre a vontade de Deus? Será que você sempre faz a vontade de Deus? Existe muita confusão, irmãos, como fruto da ideia de querer se buscar compreender a vontade de Deus. E aí muitas vezes a gente acha que está vivendo a vontade de Deus, quando talvez a gente possa estar vivendo a nossa própria vontade. E muitas vezes acontece também, irmãos, da gente querer associar o nosso querer com o querer de Deus. A gente fala: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas no fundo, nas entrelinhas dessas palavras, nós estamos dizendo assim: Senhor, mas tu sabes o que eu quero, né? Faz aí o que eu quero, me dá esse gostinho aí, me dá essa alegria, quebra esse galho para mim aí, Deus, né? No fundo, irmãos, quando a gente ora pedindo ou dizendo que Deus faça a sua vontade, em grande maioria, a gente quer que essa vontade de Deus se adeque à nossa. Que essa vontade dele se ajuste ao nosso querer. Quando que, na verdade, irmãos, é totalmente o oposto disso. Quando não, o nosso querer ele é totalmente descartado. Por isso que gera, muitas vezes, essa confusão, não é, de ideias a respeito de como compreender essa vontade soberana de Deus. Por isso que o nosso estudo hoje, ele tem esse propósito, ele tem essa intenção, ela tem essa ideia. Existe um sentido na cabeça de muitos em que orar, santificado seja o teu nome e venha o teu reino, é menos pessoal do que orar o terceiro pedido
da oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, ela diz respeito à vontade de Deus prevalecendo no mundo e dessa forma prevalecendo também sobre a minha própria vontade. Então observe, os dois pedidos anteriores talvez não traga algo tão pessoal assim, subjetivamente falando, não é? Em relação ao terceiro pedido, já que santificado seja o teu nome, está relacionado ao Senhor ser glorificado em tudo, a começar nas nossas vidas, claro, também, mas tem uma ideia muito mais abrangente de Deus ser glorificado. Venha o teu reino, também tem uma ideia abrangente, uma promessa ainda que nós aguardamos se cumprir com a volta de Cristo, mas mas o seja feita a tua vontade. Isso traz para nós um peso enorme, porque, irmãos, pesa na balança agora a vontade de Deus e a nossa vontade. O que é que nós estamos vivendo? O que é que nós estamos praticando? O que é que nós estamos de fato obedecendo? Não é? Então, em cima disso, é que a maioria dos cristãos compreende muito mal o que significa a vontade de Deus e como ela é cumprida. Na terceira petição do Pai Nosso, então, Jesus ele vem ensinar aos seus discípulos e, consequentemente, para nós, a pedir: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Existe, então, irmãos, alguma ocasião em que a vontade de Deus deixa de ser realizada? Pense aí, existe algum momento em que um Deus soberano, um Deus que reina soberana e absolutamente sobre nós, um Deus em que o seu nome é glorificado sobre toda a terra e sobre toda a criação, um Deus que tem o domínio da história desde o começo ao fim, um Deus que controla todas as histórias, inclusive a minha e a sua. Será que existe alguma ocasião em que a vontade de Deus deixa de ser realizada? Será que existe algum momento em que essa vontade deixa de ser cumprida? Será que em algum momento você já pensou que Deus não cumpriu a sua vontade ou a vontade dele na sua vida? Jesus, irmãos, ele vem ensinar aos seus discípulos que eles devem orar então ao Pai, a fim de que pela sua graça eles pudessem ser capazes, desejosos e dispostos a conhecerem a vontade de Deus, a obedecerem e se submeterem a ela, irmãos, com toda a alegria, assim como fazem os anjos e aqueles que já estão com o Senhor no céu. Observe, irmãos, que nós temos que entender que fazer a vontade de Deus ou cumprir a vontade de Deus se resume a uma única palavra: obediência. Mas podemos ampliar ou melhorar esse termo obediência com mais duas palavras: obediência em amor. Não existe peso na obediência quando se ama. E eu posso exemplificar isso. Não existe peso nenhum para mim, pastor Gustavo, ser fiel à minha esposa. Não existe um peso para mim de eu querer me manter fiel à minha relação conjugal com ela. Não existe um peso que eu sofro em carregar em relação a não cometer nenhum tipo de adultério com ela, com Débora. Sabe por quê? Porque eu a amo. O amor, irmãos, ele alivia todo jugo e toda carga. Então, quando eu faço aquilo que eu faço com amor e por amor, a obediência, ela não passa a ser algo penoso, ela não passa a ser algo desgastante, muito pelo contrário, passa a ser algo prazeroso, algo cheio de regozijo, algo cheio de alegria, que é isso que o Senhor Jesus quer, que os seus discípulos e consequentemente nós possamos viver e fazer ao suplicar, ao fazer essa petição a Deus: seja feita a tua vontade, se submeter a toda a vontade de Deus com alegria, com amor, sabendo, irmãos, e conhecendo cada vez mais quem é o nosso Deus,
quem é o Deus a quem servimos, quem é o Deus a quem estamos compartilhando e trilhando toda a nossa vida. Por isso que nós fazemos, irmãos, a vontade dele, não com pesar. Por isso, meu irmão, nós vamos falar mais sobre isso, mas eu já quero dizer de cara para você, você ser obediente a Deus não deve ser um peso, não deve ser algo, hoje é dia de ir para a igreja, hoje é dia de cultuar, hoje é dia de domingo, é dia de escola dominical, é dia de ir para a igreja, é dia de ir para o culto. Isso não deve ser um peso. Se nós amamos a Deus, nós fazemos a sua vontade com amor, com alegria em nosso coração. Diante disso, nós queremos então trazer alguns princípios importantes para nós, para entendermos a vontade de Deus e sabermos qual é a vontade de Deus. E em primeiro lugar, nós temos que entender que a vontade de Deus ela foi revelada. A vontade de Deus, irmãos, não é nada que está em secreto, não é nada que está escondido, não é nada que eu tenho que procurar em algo totalmente desconhecido. A vontade de Deus ela foi revelada para nós. E esse primeiro ponto, é importante a gente entender isso em nossa mente, para saber aonde está a fonte da vontade de Deus e aonde está a direção dessa vontade para as nossas vidas. Então, falamos descobrir a vontade de Deus como se ela a estivesse escondida de nós. Mas observe, irmãos, que a Bíblia, ela ordena que nós a compreendamos e não a possamos descobri-la ou procurá-la. A Bíblia só diz assim, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios 5,17. Procurar compreender. Procurar algo, irmãos, que já está às claras, já foi revelado. A gente só precisa entender isso. Então, parte-se do princípio que ela pode ser conhecida, porque ela já foi revelada. Nós, então, irmãos, não devemos ir atrás do que Deus não intentou revelar, mas devemos conhecer bem o que Ele nos revelou, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o ápice da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo e o último capítulo da Bíblia, lá em Apocalipse. Toda ela é uma revelação do Senhor para nós a respeito da sua vontade. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que fala, é um Deus que traz à tona não só a natureza do seu ser, o seu plano redentor e o seu plano para a humanidade como um todo, mas revela para nós toda a sua vontade em tudo isso, onde nós estamos inseridos, onde nós somos participantes disso. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente, se nós queremos saber a vontade de Deus para as nossas vidas, nós temos, irmãos, que ir à fonte dessa vontade, que é a Bíblia Sagrada, que são as Escrituras Sagradas. Temos que ter, irmãos, o nosso tempo diário de busca a Deus, de leitura da Bíblia, de momento devocional. Eu não posso me contentar em dizer que estou fazendo a vontade de Deus, mas eu só pego a Bíblia em dia de culto, em dia de reunião no Zoom, em dia de estudo no YouTube. Eu tenho que ter, irmãos, diariamente a Bíblia como a minha fonte de vida e como a minha instrução, como a minha bússola diária para me dar o caminho para onde eu devo seguir e andar diariamente todos os dias. Um crente, irmãos, que não tem o hábito de ler a sua Bíblia e de buscar nela a vontade e a direção de Deus, ele anda perdido nesse mundo. Observe que no texto de Marcos, no capítulo 5 ou 6, me falha a memória agora, quando Jesus faz a multiplicação do pão e do peixe, Jesus ele olha ali, antes do milagre, Jesus ele olha uma grande multidão. E Jesus se compadece daquela multidão, e o texto vai dizer, se compadeceu o Senhor delas porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha que é perdida.
Ela fica vulnerável a ataques do inimigo. Ela é vulnerável a se perder nesse mundo afora. Ela não tem uma direção, ela não tem um plano, ela não tem a certeza da vontade do seu pastor para a vida dela. Mas é interessante o que o texto vem dizer logo em seguida. O texto vai dizer que depois de Jesus se compadecer, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor, Jesus passou a ensiná-las. Observe, irmãos, como que o ensino da palavra de Deus é aquele que vai nos nortear e nos direcionar cada vez mais para o cumprimento e tomarmos a direção certa em relação à vontade de Deus para as nossas vidas. Não é à toa que o salmista vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Seguindo aqui, irmãos, ainda sobre essa ideia da vontade, que a vontade de Deus foi revelada, podemos destacar também que Cristo nos deu a conhecer tudo quanto ouviu do seu Pai. Né? Ele não nos poupou de nada que precisávamos saber. Pelo contrário, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez questão até mesmo de enviar o Espírito Santo para nós, para reforçar e completar essa revelação em nossas vidas. Então, irmãos, não há nada além das Escrituras que precisemos conhecer para uma vida agradável a Deus. Repito, não há nada além das Escrituras que precisamos conhecer para uma vida agradável a Deus. Tudo está nela. Se queremos viver uma vida dentro da vontade de Deus e, consequentemente, uma vida dentro da vontade de Deus é uma vida que agrada a Deus, a fonte dela, que precisamos buscar e conhecer, está nas Escrituras. Devemos conhecer e nos aprofundar cada vez mais no caminho do Senhor e da sua palavra, irmãos. Mas também Deus mesmo é que promete ao seu povo: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Então, meus irmãos, a primeira coisa para nós a primeira pergunta que nós fazemos é: você tem feito a vontade de Deus? Você pode dizer: pastor, não tenho certeza. A resposta, irmãos, a esse questionamento se dá ao quanto que das Escrituras e da Bíblia você tem se alimentado diariamente. A palavra de Deus, irmão, não é apenas um livro que deve ser lido como eu leio um jornal, como eu leio uma revista, como eu leio, as coisas que ventilam e circulam nos grupos de WhatsApp. A Bíblia ela tem que ser lida, irmãos, como um alimento diário. Ela tem que tomar a importância na minha vida, como as refeições diárias do dia são importantes para me dar força e energia necessária. Então, meus irmãos, quer de fato saber se você está conhecendo e andando na vontade de Deus? A resposta a isso está em o quanto das Escrituras eu tenho buscado me alimentar e me fortalecer. O John Stott, no seu livro Lendo o Sermão do Monte com John Stott, ele diz que a vontade de Deus, ela é sempre boa, porque é a vontade do Pai, que é infinito em conhecimento e amor. Uma vez que o seu nome já é santo, ele já é rei, a sua vontade já está sendo feita no céu. Jesus pede então que oremos para que a vida na terra venha de um modo que quase reflita a vida no céu. Jesus pede que oremos para que a vida na terra venha de um modo que quase reflita a vida no céu. Amém? Então, irmãos, esse é o primeiro ponto para nós. A vontade de Deus é uma vontade revelada. E essa vontade revelada, ela deve nos fazer levar a estudar a Bíblia e nos aprofundar na Bíblia diariamente, para que possamos refletir na terra uma vida quase que semelhante àqueles que já estão no céu com o Senhor. Então, existem também
dois aspectos dessa vontade de Deus que eu chamo a nossa atenção aqui rapidamente, para que a gente possa entender melhor e compreender a magnitude da vontade de Deus. A primeira, nós podemos descrevê-la como vontade decretiva de Deus, ou a vontade do decreto de Deus. O que é isso? Ela está relacionada a tudo aquilo que Deus decretou fazer desde antes da fundação do mundo. Descreve, então, vontade de Deus como seu controle soberano sobre tudo o que acontece. É a vontade decretiva, ou são os decretos de Deus, ou podemos dizer também vontade soberana de Deus. É aquilo que vai acontecer mesmo que eu não queira, mesmo que eu não aceite, mas ela vai se cumprir, não é? Porque mostra o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Como exemplo, podemos dizer que a vontade de Deus era que Jesus morresse. Esse foi o seu plano, esse foi o seu decreto, e não havia como mudar isso. Não havia como mudar, irmãos, porque se Jesus não morresse, nós continuaríamos condenados eternamente por causa dos nossos pecados. Nós não teríamos nenhuma chance com que a graça de Deus nos alcançasse, porque foi através da morte de Jesus, cumprindo a plena vontade soberana de Deus em seu sacrifício, que fez com que agora a graça nos alcançasse e possamos viver a nossa vida para o nosso Deus Pai. Então, a vontade decretiva de Deus, nós podemos chamá-la também de vontade soberana de Deus. Ela acontece, custe o que custar, para nós. O segundo, ainda continuando sobre essa vontade, né? Este é o primeiro sentido dessa vontade de Deus, o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Chamamos isso de vontade soberana ou de vontade decretiva. Ela não pode ser quebrada, ela sempre acontece. Olha só o que Daniel diz sobre isso. É interessante que nós usamos, quem lembra, esse texto de Daniel na semana passada para falar sobre a soberania e o reinado do Senhor, não é, sobre todas as coisas. Mas é um texto que fala também sobre essa vontade soberana de Deus. Daniel 4,35, que diz assim, ó: todos os moradores da terra são por ele, o Senhor, reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Observe, irmãos, não, a sua vontade opera com todo o exército no céu e também na terra. E não existe ninguém que possa detê-lo, nem sequer perguntar a Deus: ei, está fazendo o quê? Né? Às vezes a gente manda uma mensagem, né, para alguém, para algum amigo mais íntimo, algum parente ou familiar, e geralmente a gente: oi, né? Tá aonde? Tá fazendo o quê? Né? Já querendo às vezes saber alguma coisa do outro. A gente não tem esse direito de fazer essa pergunta a Deus, porque é Ele quem controla todas as coisas, é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar, é Ele quem tem um domínio sobre todas as coisas. Quem é que pode controlar Deus? Observe, irmãos, essa oração, seja feita a tua vontade, essa petição, ela exalta a majestade de Deus sobre as nossas vidas, ela exalta a grandeza e a superioridade, a supremacia do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso sobre nós. E o que nós devemos fazer diante disso é apenas confiar e descansar o nosso coração em cumprir a sua vontade diariamente. Então essa é a vontade decretiva de Deus. Ela acontece e se realizará e pronto. Podemos citar como outro exemplo a volta de Cristo e os acontecimentos finais. Já foi decretado por Ele. Nós não sabemos quando, nós não sabemos em detalhes como, mas sabemos que Cristo vai voltar, nós sabemos algumas coisas que vão acontecer e tudo isso podemos até dizer que já está se cumprindo. Amém, irmãos? Esse é um Deus, irmãos, que cumpre com a sua palavra e
cumpre com a sua vontade sobre nós e em toda a terra. Louvado seja Deus por isso. Mas um segundo aspecto, irmãos, da vontade de Deus é a vontade, podemos chamar de vontade preceptiva de Deus. O que é isso? Está relacionada aos preceitos do Senhor, os seus estatutos, os seus mandamentos. Sua vontade é o que Ele nos manda fazer, não é? Essa é a vontade de Deus, que podemos desobedecer e podemos falhar em cumprir, porque é uma vontade que está relacionada aos seus mandamentos, e por causa do pecado em nós, é que somos tendenciosos sempre a desobedecer. Observe que a diferença dela para a decretiva, né? A vontade decretiva de Deus, nós a cumpriremos, ainda que creiamos nela ou não. Já a vontade preceptiva, ou a vontade de preceito, nós podemos falhar em cumpri-la. Por exemplo, é uma ordem do Senhor, né, que tenhamos uma vida de santidade. Não é uma opção, é uma ordem, é um mandato, é um estatuto, é um preceito do Senhor. Mas sempre que pecamos, sempre que mentimos ou realizamos os desejos pecaminosos do nosso coração, estamos quebrando essa vontade, não é? Observe que é por conta, geralmente, da nossa natureza que nós rompemos com essa vontade de Deus em nossa vida. Observe a diferença dela para a vontade em relação ao decreto. Ela cumpre a do decreto, creiamos nela ou não. Já essa, nós falhamos em cumprir. Ela não é que ela não deixa de cumprir, somos nós que falhamos em cumpri-la, né? Por exemplo, né, nós podemos citar aqui também, Jesus disse: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas olha o que Jesus diz: mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Nem todos cumprem a vontade de seu Pai. Ele declara então assim: nem todos entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque nem todos fazem a vontade de Deus. Então, irmãos, mais um exemplo, né, como nós podemos citar aqui dessa vontade preceptiva ou dos preceitos de Deus, certo? Nós podemos falhar em cumprir aquilo que é o mandamento do Senhor, né? Honra teu pai e tua mãe. Por exemplo, os 10 mandamentos são, em sua grande maioria, um exemplo também muito claro do que é uma vontade preceptiva de Deus. Honra teu pai e tua mãe, né? Não cobiçarás, né? Os 2 grandes mandamentos do Senhor: amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. O mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que nós devemos amar os nossos irmãos como Ele nos amou. A obediência e a observância em relação à ceia do Senhor, em relação ao batismo. Tudo isso, irmãos, são preceitos de Deus que muitas vezes nós falhamos em cumprir, em obedecer, né, por conta da nossa natureza e do nosso pecado. Ainda falando, né, sobre esses aspectos, observe então as preciosidades dessas verdades. Ambas correspondem a uma profunda necessidade de que todos temos quando somos profundamente machucados ou vivenciamos grande perda. Repito, ambas correspondem a uma grande necessidade que todos temos quando somos profundamente machucados ou vivenciamos uma grande perda. Por um lado, precisamos ter a segurança de que Deus está no controle e, portanto, é capaz de fazer com que todo sofrimento e perda cooperem para o meu bem e para o bem de todos os que o amam. Mas, por outro lado, nós necessitamos saber que Deus é solidário conosco e não tem prazer no pecado ou sofrimento em si mesmo ou do que advém deles mesmos.
Essas duas necessidades correspondem à vontade do decreto de Deus e à sua vontade ou à vontade do preceito de Deus. Ela é para nós, irmãos, então, consoladora. E isso é uma verdade que nós devemos trazer sempre. A vontade de Deus para nós é sempre uma vontade ela vem para nos consolar, para nos confortar. Por mais que as desgraças, que as tragédias aconteçam em nossas vidas, por mais que as notícias ruins cheguem e abalem os nossos corações, nós podemos descansar e confiar que tudo está debaixo do controle soberano de Deus e a sua vontade está se cumprindo em nós e através de nós e no mundo inteiro que Ele criou para a sua glória e para o seu louvor. Amém, meus queridos? Dando continuidade, vamos entender agora o significado dessa petição. Seja feita a tua vontade. Essa é uma petição ardente e urgente, para que a vontade revelada de Deus seja obedecida de maneira completa, submissa e imediata na terra, como fazem então os habitantes do céu. Essa é uma petição ardente também para que os filhos de Deus possuam uma fé verdadeira e uma vida ideal até que Jesus Cristo retorne e a vontade decretiva de Deus seja então plenamente realizada com a instauração e a implementação total e completa do reino de Cristo sobre nós. Então observe, ela tem um significado, irmãos, de fazer com que todos possam de maneira completa, submissa e imediata nesta terra, possam estar obedecendo à vontade do Senhor. E ao mesmo tempo nos traz para nós os cristãos uma fé simples, mas uma fé verdadeira e pura, uma fé ideal, que honra a Deus com tudo o que faz na sua vida e no seu dia a dia, porque sabe que o que está fazendo diariamente é para a glória de Deus e assim sendo, cumprindo a sua vontade em nós. A nossa, então, irmãos, mais autêntica felicidade, ela consiste, então, em uma perfeita submissão à vontade de Deus. É demonstração do mais alto amor cristão, orar no sentido de que toda a humanidade possa, então, conhecer a vontade de Deus, obedecê-la e submeter-se a ela. Só frisando aqui, o começo. Está presente aí então, irmãos, a nossa mais autêntica felicidade. Meus irmãos, é aquilo que eu disse anteriormente. Obedecer a Deus jamais deve ser algo penoso para nós. Mas obedecer a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, deve ser para nós algo gratificante. Deve ser algo que gera em nós prazer e alegria. Por isso que Davi, até tem um salmo que Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em outro salmo ele ora, pedindo a Deus que o Senhor possa dar a ele de volta a alegria da salvação. Meus irmãos, se você está vivendo uma vida infeliz, se você não sente mais prazer em nada do que você faz, faça essa petição ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade em mim. Senhor, me dá força para viver, para realizar e andar na tua vontade, que eu leia a tua palavra, que eu busque na tua palavra essa direção, porque, meus irmãos, assim seremos cheios da graça, do amor de Deus, para triunfar diante das tempestades, diante das dificuldades, diante das lutas da vida. A dificuldade, irmãos, que se levanta contra nós, nós superaremos ela e enfrentaremos tudo isso quando entendemos que estamos andando soberanamente na vontade de Deus e que ela seja tudo que nós possamos almejar. Porque essa é a única maneira que nós temos, irmãos, depois de termos sido alcançados pela graça e o amor de Deus, de poder agradar ao Senhor.
E aí o salmista nos ajuda quando ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meus irmãos, eu sei quais são as vontades e os gostos e os desejos da minha esposa. Eu sei muitas vezes o que eu tenho que fazer para agradá-la e o que eu preciso fazer para agradá-la. Esse é um princípio, irmãos, que nós devemos levar então diante de Deus. Se nós sabemos como agradar as pessoas, se nós sabemos como deixar os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos amigos, os nossos companheiros felizes quando nós realizamos aquilo que eles gostam, nós devemos levar esse princípio, irmãos, para um status maior, para uma condição maior. Eu tenho que procurar todo dia saber aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus se satisfaz, aquilo que Deus tem prazer quando eu faço. E nós sabemos, irmãos, que Deus se agrada quando nós amamos a Ele acima de todas as coisas, quando nada rouba esse nosso amor para com Deus, quando nada toma o lugar de Deus no nosso coração. E os irmãos lembram da série que nós tivemos aqui, Deuses do Coração, falando sobre a idolatria, está aqui no nosso canal, não é? Se eu não me engano, foram 4 mensagens falando sobre isso, não é? E as consequências de Deus não ser um amor maior dos nossos corações, ao mesmo tempo, as bênçãos de Deus sentar no trono mais alto das nossas vidas. Depois você pode ver, acompanhar aí esses estudos que estão aqui presentes no nosso canal. Mas observe, irmãos, quando nós buscamos andar de uma maneira que Deus nos agrada, honrando, adorando, amando, fazendo a sua obra e fazendo a sua obra com amor, com prazer e com contentamento, nós estamos agradando o coração dele. E consequentemente o Salmo diz: se nós agradamos o coração dele, ele irá satisfazer o nosso. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos, as vontades do seu coração. Amém, querido? O Dr. Martyn Lloyd-Jones, no seu livro Estudos no Sermão do Monte, vem nos ajudar também a entender o significado dessa petição, quando ele diz o seguinte: os anjos vivem ansiosos por sair voando sob a ordem do Senhor. O supremo desejo de todos no céu é fazer a vontade de Deus e assim louvá-lo e adorá-lo. E esse também deveria ser o desejo de todo crente autêntico, conforme nos ensina aqui o Senhor Jesus Cristo. Isto é, que na terra todos fizessem a mesma coisa. Que coisa? Aquilo que os anjos, como o Dr. Lloyd-Jones diz, procuram fazer no céu: louvá-lo e adorá-lo, e fazer, e o desejo de fazer e cumprir sempre a sua vontade. Meus irmãos, a vontade de Deus, acima de tudo, é que em todos os nossos atos, todas as nossas ações, possa ser ações e atos que adorem o Senhor, que exaltem o nome de Deus. O mundo está carente de pessoas, irmãos, que vivam a pureza e a integralidade do Evangelho de Cristo. Precisamos resgatar isso. Precisamos, irmãos, quando Jesus nos ensina a fazer essa petição, veja, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Jesus está dizendo: Senhor, assim como no céu, todos os que estão aí já estão santificados, já estão glorificados, vivem uma vida santa de serviço e adoração ao Senhor, que possamos aqui na terra também dedicar a nossa vida prioritariamente a uma vida de serviço, de adoração e de comunhão com o Senhor e também com aqueles que o Senhor chama para também servi-lo e adorá-lo. Meus irmãos, esse é o caminho que nós começamos a entender e descobrir para realizar a vontade de Deus. Observe que não é nada miraculoso, não é nenhuma coisa subjetiva, não é nenhum cálculo, não é nenhum mapa do tesouro que você tem que desvendar. Não, irmãos. Basta você procurar ter no seu coração um coração de adorador, um coração que ama a Deus, ama o próximo e está disposto a servi-lo, a caminhar com ele, custe o que custar. Ainda sobre o significado dessa petição,
trata-se de uma súplica por contentamento, por regozijo em tudo o que Deus faz. Significa também pedir para que o Senhor nos dê um coração satisfeito com o modo como os decretos de Deus são cumpridos, muitas vezes até contra aquilo que desejamos. É se contentar plenamente em Deus. As coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria, mas estão acontecendo do jeito que Deus quer. E se está do jeito que Deus quer, então eu estou seguro, estou tranquilo e me contento nisso. Conta uma ilustração que uma criança brincava com uma moedinha até que resolveu jogar essa moedinha de R$1 dentro de um vaso. E ela enfiou a mão então para pegar essa moeda, né? Ela não sabia que bastava virar, então ela enfiou a mão para pegar a moeda lá dentro. No que ela enfiou, ela pegou a mão, só que quando ela fechou a mão com a moeda, ela não conseguia mais tirar, né, a sua mãozinha ali de dentro. Ela achava que se ela abrisse a mão, ela ia perder a moeda e assim ela ia sair, tirar as mãos daquele vaso, né, as mãos iam sair de mãos vazias. E então ela ficava naquele dilema. E o pai viu aquilo, seu pai viu aquilo e olha para ela e diz, né? Ela diz, se eu soltar a moeda eu vou perder, não é? E eu quero muito essa moeda. Até que o pai disse assim, filha, abra mão dessa moeda, solte-a, eu te dou outras 5 mais iguais a ela. Não é? O que é que nós aprendemos com isso, irmãos, com essa simples ilustração? Que muitas vezes nós estamos agarrando e nos prendendo a coisas que facilmente nós podemos soltar, mas que muitas vezes é penoso para nós, porque achamos que aquilo é o que de mais importante nós temos na vida. Quanto que muitas vezes Deus, irmãos, nos oferece a sua vontade, que por mais que a gente não entenda no momento, ela sempre se revela para nós como boa, perfeita e agradável. Abra mão, irmãos. Solte a moedinha. Abra mão dos seus desejos. Abra mão dos seus sonhos. Descanse o seu coração em Deus e busque esse contentamento pleno nele para todo sempre. Essa é uma das intenções do Senhor Jesus Cristo com essa petição e com essa oração para nós. O J.I. Packer, no seu livro aí, né, A Oração do Senhor, ele diz o seguinte: a terceira petição expressa o espírito de mansidão que aceita sem se queixar o que Deus envia ou deixa de enviar. Se por um lado, irmãos, essa petição, essa súplica nos leva a um contentamento, a um regozijo por tudo aquilo que Deus faz, por outro lado, essa petição também nos ensina a termos um espírito manso, ou seja, a termos um espírito não murmurador, um espírito não queixoso, não reclamador, que aceita, irmãos, a vontade de Deus, porque sabe que é a vontade de Deus. A gente está vivendo num tempo de muito mimimi, de muita reclamação, de muito chororô, de muita coisinha que a gente pega a fácil. Você já parou para prestar atenção, irmãos, que nós estamos reclamando de coisas da vida tão bobas, que talvez há anos atrás a gente achava aquilo tão insignificante, que a gente nunca parava para se pegar a essas coisinhas, e hoje a gente está se pegando, e talvez no futuro a gente vai olhar para trás e vai dizer, rapaz, quer dizer que eu peguei A por causa disso, quer dizer que eu fiz birra por causa disso. Meus irmãos, temos que soltar a moedinha para que a nossa mão possa sair dos vasos que nos aprisionam, para entender que a vontade de Deus, além de nos trazer contentamento e regozijo, ela nos traz também uma plena certeza de mansidão e conforto nele, porque a palavra mansidão também nos leva a uma não murmuração, mas também nos leva a um descanso, a um conforto, a um repouso confiante nos cuidados de Deus. Às vezes a gente diz, né?
a gente ensina a Sofia, né, quando ela quer muito uma coisa, e a gente ensinou aquele salmo para ela, né, e às vezes Débora a gente começa: esperei confiantemente no... Aí ela diz: Senhor. Mas às vezes a gente vê, né, a birra dela, cruza os braços, cara fechada, né, esperando com raiva. Irmãos, olha o que o próprio texto do salmo diz: esperei com confiança. Não é uma esperança ranzinza, não é uma esperança rabugenta, não é uma esperança difamatória, não é uma espera cheia de reclamação, como muitas vezes a gente espera na fila de um banco ou na fila de um caixa para pagar uma conta ou no supermercado, reclamando e olhando: meu Deus, essa fila não anda, meu Deus, que mulher enrolada, que homem para demorar. Não, irmãos. É uma esperança com confiança, é uma espera alegre, regozijante, tranquila, porque sabemos que está se cumprindo o querer soberano do Senhor. Estamos aprendendo a viver, irmãos, com o Senhor. E essa oração nos ensina a viver de maneira agradável a Deus. Mas qual o propósito dessa petição? E nós vamos trazer aqui alguns propósitos práticos e aplicados para a nossa vida, de como que é importante essa petição para nós. E como, ao fazê-la, deve nos levar a refletir cada vez mais sobre a nossa vida e a vida de Deus, sobre a nossa vontade e a vontade de Deus. Então, o primeiro propósito, irmãos, do Senhor Jesus, era para que os discípulos aprendessem a depender inteiramente da graça de Deus em suas vidas. Paulo, né, vai dizer que a tua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Paulo recebe essa resposta e na verdade é Deus falando com Paulo, né? A tua graça, a minha graça te basta, né? É Deus falando com Paulo quando Paulo pede que o Senhor tire, né, os seus espinhos ali que ele tem na carne. Não vou entrar aqui em detalhes para saber ou dizer qual era o espinho da carne de Paulo. Isso é uma polêmica, ou ninguém chegou a um consenso há 2000 anos. Eu tenho uma ideia, podemos depois falar sobre isso. Mas veja, irmãos, Paulo ora insistentemente, mas Deus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja, irmãos, que essa é uma oração dentro do Senhor. A tua graça, ela é suficiente para nós. Precisamos apenas depender dela, aprender a depender dela. E por que, irmãos, temos que depender inteiramente da graça de Deus? Porque vivemos em um mundo caído, em um mundo manchado pelo pecado, em um mundo que é habitado por pecadores. Somos constantemente atacados por um inimigo cruel, Satanás. E nós mesmos temos o pecado habitando em nosso coração. Se não for a graça de Deus, irmãos, nós seremos seduzidos por tudo isso que está à nossa volta e que assedia o nosso coração. Por isso que nós devemos entender a depender da graça de Deus. Andar na vontade de Deus é um andar, é um caminhar diário em dependência dessa graça maravilhosa do Senhor. Mas também, fazer a vontade de Deus não é, de modo algum, algo fácil. Nós sabemos disso. Nós sabemos as lutas que enfrentamos para realizar essa vontade. Não desejamos obedecer ao mandamento da vontade revelada de Deus. Queremos muitas vezes o oposto. Queremos muitas vezes o contrário disso. Não é? Quando falta amor, a obediência se torna penosa. E quando falta amor, a obediência dos mandamentos de Deus, os desejos carnais e pecaminosos que nos assediam vão se tornando cada vez mais fortes. Quando caímos, irmãos, em pecado, quando cometemos algum pecado, é porque simplesmente nós paramos de depender da graça. Nós paramos de querer realizar a vontade de Deus. Paramos de fazer tudo para Deus com amor. E assim, irmãos, nosso espírito vai se enfraquecendo e a voz da nossa carne, os desejos carnais do pecado e do nosso coração vão cada vez mais nos assediando. Por isso que precisamos
e necessitamos depender inteiramente da graça de Deus. Mas um segundo propósito, irmãos, dessa oração é apresentar aos discípulos o verdadeiro caminho para a santidade. Um discípulo que luta pela santidade é aquele que se esforça por obedecer aos mandamentos de Deus. Ele demonstra amar o Pai não apenas com os seus lábios, mas acima de tudo por meio de uma vida de obediência. Observe o que o próprio Senhor fala em Mateus 12, verso 50. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. O contexto nós sabemos, né? Jesus está em uma cidade e ali ele é informado pelos seus discípulos que sua mãe Maria e os filhos dela, né, que são irmãos de Jesus, chegam ali para vê-los. E Jesus diz, né, para todos aqueles que, acima de tudo, naquele momento, ele já havia assumido a figura do Filho de Deus em obediência total à vontade de Deus, para que cumprisse a vontade de Deus em sua vida. Ele declara que aqueles que são de fato seus irmãos, suas irmãs, seus irmãos e sua mãe, são aqueles que fazem, que estão andando, que estão vivendo na vontade de Deus. E naturalmente, irmãos, a vontade de Deus ela não acrescenta pecado. A vontade de Deus ela não acrescenta uma desobediência, uma realização de uma vontade puramente carnal nossa. A vontade de Deus ele nos leva cada vez mais para um verdadeiro caminho de andar e de trilhar em santidade. Nós estamos estudando isso com os adolescentes da nossa igreja, com os jovens e adolescentes ali na escola dominical, sobre o caminho para a santidade, sobre o andar em santidade. Essa, irmãos, observe, é a vontade de Deus para nós. Temos que desejar isso. Um viver santo é um viver que agrada a Deus continuamente. Mas com o terceiro propósito dessa petição, é o propósito de que Jesus queria proporcionar aos seus discípulos uma maior compreensão das suas reais limitações em obedecer à vontade revelada de Deus. Somos limitados, somos falhos, e Jesus sabe disso. Por isso que o discípulo, ele é levado a clamar ao Pai, ao constatar que não tem a capacidade de se submeter por inteiro à sua vontade revelada. Por isso que nós clamamos: Senhor, seja feita a tua vontade. Esse é um pedido de ajuda. É um pedido de alguém que reconhece que é limitado para fazer, que é limitado para realizar tudo isso. Por isso que clama a Deus, dizendo: faz, ó Deus, a tua vontade em nós. Sem uma vida, irmãos, de oração, falharemos constantemente em fazer a vontade do Pai aqui na terra. Por isso que essa oração do Pai Nosso, ela é um importante instrumento para nós entendermos a importância da oração e o desenvolvimento diário de uma vida de oração. Quando eu oro, irmãos, eu estou, em outras palavras, dizendo a Deus: Senhor, eu estou orando porque eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu estou orando porque eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Senhor, eu estou orando porque eu sou fraco, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. Senhor, eu estou orando porque eu sou pecador, mas o Senhor é o Deus Santo, e santificado seja o teu nome. Senhor, eu estou orando porque eu não tenho nada, mas o Senhor é o Senhor que reina soberanamente sobre todas as coisas. É um reconhecimento diário, irmãos, da nossa plena, total carência e necessidade de Deus. Muitas vezes nós queremos ser deuses em nossas vidas. Nós queremos ditar o rumo das nossas escolhas, das nossas decisões, das nossas vontades. E nós vemos que sempre que fazemos isso, falhamos e nos decepcionamos. Por isso que somos chamados aqui, irmãos, a reconhecer a nossa limitação e a nossa plena e total dependência no Senhor. Concluindo então essa mensagem, trago mais uma vez a citação do John Stott no seu livro Lendo John Stott com o Sermão do Monte. Me confundi tudo agora. Lendo o Sermão do Monte com John Stott. E aí ele diz o seguinte: seja feita a tua vontade.
É fácil dizer essas palavras da oração do Senhor de uma forma repetida e sem sentido. Fazer de fato a oração do Senhor com sinceridade, no entanto, tem implicações revolucionárias. Estamos constantemente sob pressão para nos conformarmos ao egocentrismo da cultura secular. Quando isso acontece, ficamos preocupados com o nosso pequeno nome, com o nome do nosso império e com a nossa pequena e tola vontade. Mas, na contracultura cristã, nossa principal preocupação não é com o nosso nome, e sim, santificado seja o teu nome. Nossa principal não é com o nosso nome, nem com o nosso reino, mas sim, venha o teu reino. E nem com a nossa vontade, mas com os de Deus. Saber se podemos fazer essas petições com integridade em nossa oração é um teste, conclui John Stott, minucioso da realidade e da profundidade da nossa profissão ou da nossa vida cristã. O grande alvo, irmãos, da nossa vida deve ser conhecer e obedecer cada vez mais à vontade do nosso Pai Celestial. Como discípulos, devemos nos aprofundar mais no conhecimento daquilo que o Senhor revelou para nós nas Escrituras. E em meio a tantos crentes nominais, os verdadeiros crentes, os verdadeiros discípulos de Cristo, são diferenciados com uma vida de completa obediência às Escrituras. Seja feita, Senhor, a tua vontade em nós. Porque, irmãos, quando nós oramos assim, nós devemos aprender a entregar a Deus tudo o que temos, tudo o que somos, e aprender unicamente a confiar na soberania, no poderio, na graça e no amor dele abundantes sobre nós. Entregue a Deus tudo o que você tem, tudo o que você é, toda a sua vida, e seja feita na sua vida a vontade de Deus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos embate e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo
Amém, meus irmãos? Assim vamos chegando ao final, nessa noite, de mais um estudo. Na próxima quinta, nós entramos então na série das outras 3 petições da oração do Pai Nosso, agora uma série que apresenta as nossas necessidades, né? Começando agora com o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então é isso que nós estaremos abordando na próxima quinta, né? Louvamos a Deus por você ter nos acompanhado aqui. Lembrando os irmãos, né? Domingo agora, 9h30 da manhã, nossa escola dominical ali no Zoom, tá certo? Classe dos adultos e homens e mulheres, né? De 9h30 às 10h30. Domingo com a nossa professora excelentíssima Maria Sene, não é? E depois de 10h30 às 11h30, classe dos jovens, não é? Estudo sobre a santidade, serei eu professor ali na classe dos jovens. E no domingo, nosso culto, né, às 16 horas da tarde e depois às 18h30. Os irmãos já viram aí a lista, né, no nosso grupo do WhatsApp. Coloque o seu nome lá para participar conosco. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse momento e por essa noite que desfrutamos aqui na Tua presença. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que sempre nos enriquece, nos ensina e nos acrescenta. Nos ajuda, ó Deus, a cada dia a fazer a Tua vontade e a andar na Tua vontade. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos, pela vida da nossa igreja. Continua nos guardando e nos sustentando no Senhor. Essa é a nossa oração, ó Deus. Gratos desde já pelo Teu cuidado e pela Tua bondade para conosco. Nos dá um restante de noite na Tua presença, livra-nos e guarda-nos de todo mal. Assim nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estejam orando por nós. Amanhã, né? Amanhã pela manhã estamos voltando para Natal. Que tenhamos uma viagem de volta tranquila, assim como foi a nossa chegada aqui. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Fiquem na paz e nos vemos domingo.